Começa agora o Questão de Segurança. Aqui a sua proteção vem em primeiro lugar. E a gente está entrando aqui com o primeiro Questão de Segurança para você. Galera, vocês não sabem a satisfação que a gente está tendo. E assim, esse programa, como a gente já tinha falado antes, como eu tinha divulgado também quando fui entrevistado aqui pelo nosso amigo Luciano, a ideia é que seja única e exclusivamente para você, para o seu empoderamento, para que você tenha uma segurança cada vez melhor. O programa é comigo, Coronel Santana, a gente vai, como eu costumo dizer, quebrar tudo, já já. A gente vai arrebentar e ali está o meu amigo Idovan, que é o mestre de tudo isso aqui. E aí, bom dia, Idovan, como é que você tá? Tudo bem? Bom dia, Coronel Leonardo Santana, é uma honra ter o senhor aqui nos nossos estúdios aqui na Rádio Federal e primeiro programa ao vivo, Questão de Segurança, né? Parabéns. Tá preparado aí pra gente quebrar tudo aqui? Como é que é? Tá bom, tá ruim? Quebrar tudo é com a gente mesmo. Manda ver, manda então, ver. Vamos lá, meu brother. Bom, eu tenho que ver se ali tá funcionando, se meu celular se tá ligado ali, se o negócio tá organizado. Eu posso falar aqui a senha ao vivo, não posso? Como é que é? Já tá... Já tá bom aí, não? Perfeitamente, você lá tá gravando bom, aqui. Eu gosto... a gente também tá transmitindo diretamente do Facebook da fanpage da rádio aqui, demais, né? Também. Já tá aqui, vamos lá. Deixa eu compartilhar isso aqui agora. Por favor. Escrever na publicação, deixa eu colocar aqui, tô ao vivo. Caraca, chique, tô ao vivo, é isso aí. Tô ao vivo. Pronto. Aí, no Questão de Segurança. Pode botar aqui? Perfeitamente. No Questão de Segurança. Eu tô ao vivo no Questão de Segurança. Era isso que tinha que colocar, não? Só isso, chique básico. Chique demais, gente. Vocês são os nossos convidados. Vocês são as pessoas mais importantes para nós a partir de agora. Porque a gente vai falar de coisas muito interessantes. E, assim, antes, o que é legal a gente dizer? O que é legal compartilhar com vocês? Por que veio o Questão de Segurança? Por que nasceu o Questão de Segurança? Eu acho que é a primeira coisa que você tem que saber e a primeira coisa que a gente tem que estar dizendo aqui logo no primeiro número, no primeiro deles. As questões que envolvem a sua proteção, para nós, elas são muito importantes. O problema é que você não tem muitas das respostas que gostaria. Primeiro porque existe uma série de impedimentos, parece que existe também uma grande caixa preta quando a gente fala de segurança. E aqui a ideia é desmistificar tudo isso. A ideia é que você saia, como eu acabei de dizer, extremamente empoderado, podendo modificar você mesmo, a sua vida, o seu dia a dia, da sua família, dos seus filhos, aprendendo muito mais sobre segurança. Agora é o seguinte, o que a gente compartilha aqui, o que a gente diz aqui, de repente não funciona se você não exercer, se você não executar aí. Então o nosso foco é esse, a gente entregando e vocês exercendo, executando e a partir daí tendo uma segurança muito melhor. Então é por isso que o Questão de Segurança está no ar, é por isso que hoje no dia 7 de março de 2018 a gente começa com entregas única e exclusivamente para você. E a gente já tem ali, daqui a pouco a gente vai falar mais, A gente tem o Rodrigo Miller falando de onde, hein? Tá fora, né? Tá direto de Orlando, fora, né? Ele tá direto de Orlando, ele vai estar aí junto com a gente. Rodrigão, será que a gente consegue ter você na linha? Me fala. Vou chamar ele aqui agora. Vamos lá. E aí a gente vai falar sobre... Vou dizer agora. A gente vai falar sobre um item que ficou assim na semana passada, né? Transitando em todas as redes sociais. O que aconteceu? Nós tivemos um cantor sertanejo que foi aos Estados Unidos ter uma aula, foi aos Estados Unidos ter uma instrução, ele estava com a família, enfim, teve uma série de detalhes e de repente ele foi para um stand de tiro e divulgou nas suas redes sociais o uso de um fuzil, o uso de uma arma de fogo, e isso daqui a pouco virou, segundo um jornal que já está aí no Brasil há 40 anos ou mais, uma grande polêmica, que eu ainda não consegui entender o porquê da polêmica. Se era uma coisa pessoal, se era uma coisa dele. Mas vamos lá. Rodrigo Miller, você tá aí com a gente, queridão? Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Federal. É um prazer estar no Questão de Segurança. Estamos à disposição, direto aqui de Orlando, Flórida,
United States of America. Caramba, hein? O cara já chegou quebrando tudo. Quem ia quebrar era eu, né? Ele já chegou quebrando tudo. Para você entender quem é Rodrigo Miller, vamos lá. Vamos tentar entender quem é Rodrigo Miller. Rodrigo Miller, em primeiro lugar, era o cara que estava no stand de tiro dando aula para quem? Para o Gustavo Lima. É esse cara aí que vai falar com vocês. E além disso, a gente se conhece há uns 20 anos, pelo menos, demos instruções juntos, demos aula juntos, percorremos esse Brasil aí juntos e separados, com outras pessoas, sem outras pessoas, mas sempre tentando devolver o melhor, compartilhar o melhor com um profissional de segurança. E aí, de repente, mesmo com todos esses 20 anos, com toda a experiência do Rodrigo, né, como educador na área de segurança pública e privada, alguém diz o seguinte, que foi um grande problema, uma grande polêmica, Rodrigo, você ter dado aula para o Gustavo Lima e ele ter aparecido com uma arma de fogo. Como é que foi esse negócio aí? Conta pra gente. Nós nos mudamos para cá em 2014 e desenvolvemos a nossa atividade de instrução de tiro, entre outras coisas, instruções táticas, aqui em Orlando, Flórida, com as devidas autorizações, não só do Departamento de Estado americano, como da Flórida, ou seja, a gente executa a atividade de instrutor de armamento e tiro aqui na Flórida de uma forma absolutamente legal, conforme a legislação americana. Então, o ato dele estar no stand de tiro, executando, participando de um treinamento, é um treinamento absolutamente comum em que as pessoas fazem aqui nos Estados Unidos, famílias vão ao stand de tiro, isso aqui é uma prática deveras interessante quando a gente tenta observar pela via cultural americana e não pela via desarmamentista que infelizmente impera no Brasil hoje em dia. Então não é uma prática criminosa, muito pelo contrário, é uma prática absolutamente salutar. No stand de tiro a gente recebe às vezes 3 ou 4 gerações juntas, então já aconteceu de chegar bisavô, avô, pai e filho atirando juntos nessa prática recreativa. Bom, então isso faz parte da cultura americana, não há nada de errado nesse aspecto, muito pelo contrário. Bom, deixa eu te perguntar então, Rodrigo, a polêmica está aonde? Está na imagem que ele divulgou por se encontrar com uma arma de fogo que de repente ele não poderia fazer uso, não poderia executar um disparo aqui no Brasil? A polêmica está porque ele fala de maneira muito clara, inclusive em outras justificativas que ele dá nas suas redes sociais. Ele mostrou no seu Instagram, antes e depois, que o foco dele não é sair divulgando para todo mundo que essas pessoas têm que atirar, têm que buscar arma. A polêmica está aonde, no teu entendimento? Eu acho que a aludida rede de televisão aí tem uma pauta desarmamentista e tendenciosa, como a gente observa aqui nos Estados Unidos e em outros organismos, como a própria CNN. Então é basicamente uma cartilha midiática de formação de opinião. Eles querem porque decidiram que você deve pensar desse jeito, e eles são contra qualquer pessoa que pense de forma em desacordo com as suas pautas. Então acho que a polêmica está por aí. Eles polemizaram muito mais o posicionamento político que ele deu no final do post dele. E o que me deixou mais chateado é que a própria rede de televisão tirou a minha hashtag, né? Ele não agradeceu o candidato, ele agradeceu a mim, pô. No final do post dele ele coloca "Thank you, bro, Miller Training", e a rede de televisão tirou meu hashtag, nem candidato eu sou. Não, mas não tem problema não, a gente coloca a tua hashtag lá, a gente coloca a tua hashtag aqui, a gente adianta de qualquer forma. Agora, tentaram fazer algumas conexões, inclusive uma delas eu considerei, sinceramente, muito baixa. Eles disseram que o fato dele estar ali, ter colocado alguma coisa nas redes sociais envolvendo arma de fogo, significava ou poderia estar aproximado ou teria qualquer relação, por exemplo, com um evento que tinha acontecido na Flórida dias antes, que foi um jovem que entrou em uma escola e, ao entrar naquela escola, ele executou diversos disparos contra diversas pessoas. E quando chega esse tipo de notícia aqui, a gente está com um colega que está em Nova York agora, outra na Carolina do Norte. Pô, Carreira, um grande abraço para você. A gente tem a Natália na Carolina do Norte. A gente sabe que essas notícias, elas em algum momento não têm qualquer conexão com a presença de armas de fogo, e sim com a vontade das pessoas em promover aquela violência. Como é que você enxerga essa ideia de fazer esse paralelo? Para quê? E até onde
Isso foi comentado aí e em que magnitude? Nós estudamos o fenômeno de atirador ativo desde 2008. É justamente o nome que se dá a esse tipo de incidente de assassinato em massa. E o fenômeno atirador ativo não está, apesar de se utilizar desse instrumento, ele não está diretamente ligado ao instrumento utilizado para o crime. Nós tivemos aí atiradores ativos ideológicos que se utilizaram de caminhões para executar atentados terroristas. Então, esse fenômeno atirador ativo ele deve ser estudado sob uma outra ótica. É óbvio que na mente das pessoas que pouco entendem do assunto sempre vem a questão controle de armas. Vincular um incidente de assassinato em massa com a prática de tiro é uma das coisas mais estúpidas que esse organismo midiático poderia ter feito, porque ele tenta criar um vínculo que absolutamente é inexistente. Ele força as pessoas a acreditarem que menos armas vai impedir a ocorrência desse tipo de incidente, o que não é uma verdade. Basta observar que na China aconteceu um incidente com um desses desviados mentais aí. O cara estava utilizando uma faca e acertou mais de 100 e poucas pessoas. Então o instrumento não é o único meio para se conter esse tipo de situação. Aqui existe uma polêmica muito grande sobre essa questão do acesso a armas para se tentar minimizar a possibilidade do risco do atirador ativo. Mas o próprio Senado da Flórida votou essa semana a continuidade da venda desse tipo de arma, porque compreende corretamente que não existe uma vinculação imediata sobre isso. E nós votamos aqui na Flórida, inclusive, a possibilidade dos professores se armarem se desejarem. Isso é um negócio a se compreender. Não se está se obrigando o professor a ter arma de fogo, como a CNN tenta imputar. O que se está se discutindo é a possibilidade daquele, porque essas escolas aqui são chamadas de gun-free zones, né? Ou seja, ninguém dentro da escola pode estar armado até agora. O que obviamente cria a possibilidade de ovelhas podendo ser abatidas a qualquer momento por um cidadão que chega nesse sentido. Então existe agora essa possibilidade de uma lei sendo votada na Flórida, de que aquele professor que entender-se capacitado vai passar por um curso que provavelmente o law enforcement, as forças legais aqui vão estabelecer, em que possibilita aquele professor estar em condições de se defender e defender seus alunos caso ele deseje. Então não é nada impositivo. O que a gente precisa compreender sobre isso, só para concluir, é justamente essa necessidade midiática de vinculação das coisas. Como eles têm uma pauta e eles querem fazer com que essa pauta seja absorvida pela população de qualquer forma, eles repetem argumentos que obviamente muitas vezes não tem qualquer relação. Olha só, uma coisa que você falou aí que Rodrigo, é muito legal, é o seguinte, a educação das pessoas quanto ao uso de arma de fogo. Isso é um negócio muito bacana e é algo que não se comenta. E a educação quanto ao uso de arma de fogo não é para uma questão de ataque, mas para uma questão de defesa. Um outro ponto que você comentou, gun-free zones. Então, quando a gente fala, por exemplo, de escolas, quando a gente fala, por exemplo, aqui no Brasil, né, de igrejas, nós poderíamos tentar fazer um paralelo. E no ano de 2016, e se eu não me engano, também no ano de 2017, nós tivemos pessoas com armas regulares em ambientes religiosos, em igrejas, que conseguiram pegar o agressor, conseguiram neutralizar o agressor com as armas regulares que estavam utilizando. E o que eu acho engraçado, isso não aparece aqui na mídia, isso não aparece aqui para ser divulgado, e aí a gente vê que essa distorção, ela pode ter algum outro tipo de intenção que não é, com certeza, reeducar, mostrar qual é a realidade para a população brasileira em relação a se defender. E a gente, é claro, tem que tratar da defesa qualificada, não é pegar qualquer pessoa. Nós estamos falando aí de a pessoa que faz um curso, a pessoa que passa por um teste psicológico, a pessoa, né, que tem uma quantidade mínima de disparos para se considerar proficiente, para se considerar alguém que manuseia bem aquela arma de fogo. É esse o pensamento aí? Quando a gente fala sobre educação em arma de fogo, eu vou relembrar alguns aspectos que talvez grande parte da população brasileira não tenha o menor conhecimento. Até a década de 50, tiro com fuzis no calibre 22 era uma disciplina nas escolas de ensino médio em muitos estados americanos. Olha só. Eu já dei aula para os escoteiros numa turma que era com crianças de 7 a 9 anos.
justamente sobre educação e uso de arma de fogo, em que ao final eles executavam disparos com um riflezinho 22 e quem obviamente passava, e todos se dedicaram bastante e passaram no teste, recebia um badge que é justamente colocado naquela flama, naquela faixa que eles utilizam. Então a educação é o ponto principal. Arma de fogo, como qualquer outro instrumento, pode ser usado para o bem ou para o mal. Então educar as pessoas é o principal objetivo daqueles que entendem que a arma de fogo é um instrumento, inclusive, que garante a nossa liberdade. Quando você falou sobre igrejas e gun free zones, existe um movimento muito forte agora aqui nos Estados Unidos para que as igrejas se organizem de uma forma a possuir membros da igreja capacitados em defender esses templos, caso eles sejam invadidos por algum desviado mental, algum elemento com essa intenção, de causar dano através do massacre, do assassinato em massa. E isso é um movimento muito forte. Eu fiz uma palestra numa igreja americana e isso é muito interessante que não está vinculado a uma religião específica. Então nós temos aqui pessoas que professam diversas religiões e essas religiões têm se posicionado de forma a proteger o seu espaço. É o que a gente chama aqui de stand your ground. Para que justamente você defenda aquilo que te é permitido possuir. Excelente, Rodrigo. É muito bom que a gente possa compartilhar esse tipo de informação com as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo agora e depois a gente conseguir até fazer com que esse vídeo chegue a diversos outros lugares, porque o que nós estamos fazendo aqui, como eu disse no início do programa, é um processo de compartilhar, de doar informações de segurança que vão fazer com que as pessoas estejam cada vez mais seguras. E para a gente finalizar, a gente sabe que você tem outras agendas aí nos Estados Unidos, já estamos até perturbando um pouquinho as suas agendas. Pessoal, não vamos esquecer, o Rodrigo é um dos nossos colunistas, tá? Ele é uma das pessoas que vai estar com a gente aqui direto. E vai ter um vídeo meu com o Rodrigo no stand de tiro que a gente fez há pouco tempo e vamos explicar algumas coisas falando para você que é profissional de segurança, para você que não tem acesso a algumas dessas informações, mas para a gente passar a régua aqui, Rodrigo, como é que foi o Gustavo Lima lá no stand de tiro? Ele acertou, não acertou? Vamos lá. Ele é bom de tiro, é ruim de tiro? Vamos, fala logo que agora todo mundo quer saber. Vamos contar para os fãs do Gustavo Lima. Então, meu Deus do céu. Na verdade, eu me surpreendi. Até então, não é o gênero musical ao qual eu tenho muito contato, mas o contato pessoal com ele, são pessoas que o protegem, que fazem parte do meu círculo pessoal, e eu tratei como trataria qualquer cliente ou qualquer aluno, mas a disposição do garoto me deixou feliz. Ele foi motivado a realmente a aprender um pouco, a se divertir, que acho que foi o mais legal, e isso ficou claro na colocação que ele pôs de vários vídeos na rede social. Então eu gostei do resultado e o fato dele efetivamente, como diz na música, virou pai de família, né? Olha aí. Virou homem de família. Dele, inclusive na questão de defesa da sua família e tudo mais. Então foi uma tarde divertida, eu posso dizer a vocês que pelo menos o garoto leva jeito pra coisa. Bom, então quando você fala do Gun Experience, tá vendo, Idovan? Quando a gente for pra lá, Gun Experience. Mas o Gun Experience, o que é efetivamente? Rodrigo, fala pra gente, porque a galera de repente vai querer estar junto contigo, sabendo, né? Tendo um pouquinho do mesmo gosto que o Gustavo Lima teve. Por favor. A gente desenvolve basicamente duas atividades. Uma parte é a parte de cursos, em que a gente treina profissionais e civis, sejam profissionais de segurança pública, profissionais de segurança privada, ou mesmo atiradores esportivos ou civis interessados em conhecer um pouco sobre técnica de tiro e táticas de defesa. Isso é um ponto do nosso trabalho. E o outro ponto é o que a gente chama de Gun Experience, que é para atender o turista que vem a Orlando, Flórida. A gente costuma dizer que a nossa Disney é mais divertida que a própria Disney World, em que o turista vem e tem contato com armas que em outros lugares ele não teria. Porque a nossa legislação na Flórida, a Flórida é um estado pró-armas, aqui não existem as restrições que existem no Brasil. Então aqui a pessoa pode atirar legalmente com um fuzil calibre 5.56, com um fuzil 7.62, desenvolvendo atividade recreativa de tiro. Então não é simplesmente chegar no stand, dar uma arma e atirar a esmo no papel. Então a gente faz como se fosse um mini curso, a gente dá as explicações necessárias para se compreender a utilização daquela arma de fogo.
A gente está desenvolvendo agora um trabalho que se chama Gun Experience temática, em que a gente tem determinadas armas, sejam de conflitos mundiais, sejam de filmes ou correlatos, em que a pessoa vai lá e atira como se fosse o integrante de uma série televisiva, ou experimenta uma arma da Segunda ou da Guerra Mundial, ou da própria Guerra do Vietnã, e pode então experimentar a sensação de usar esse tipo de armamento em um local absolutamente seguro, que o nosso stand de tiro é um stand de tiro aberto, regulamentado, ou seja, tudo feito com uma maior segurança para que a pessoa possa ter essa experiência diferenciada. Então, de polêmica, não tinha absolutamente nada, é isso? Exato, até porque não é o primeiro artista ou a primeira pessoa famosa que a gente tem a oportunidade de treinar ou a oportunidade de conviver. Meu Deus do céu. Aqui é mais ou menos como Hollywood, né? Meu Deus do céu. Queridão, muito obrigado, Rodrigo. Eu sei que você vai estar conosco nas outras semanas, a gente vai estar falando sobre uma série de outros assuntos. Hoje a gente já emendou os dois, a gente falou da experiência do Gustavo Lima, que, graças a Deus, teve você, né, como um educador, como instrutor, uma pessoa que eu respeito demais, né? Miller Training, para quem não sabe, Gun Experience, já vai ter o Gun Experience temático, então quem for para Orlando já sabe quem deve procurar, e a gente vai fazer coisas muito mais interessantes em relação às informações que a gente vai estar trazendo para você. Rodrigo Miller, meu irmão, meu parceiro, muito obrigado por essas informações e te espero semana que vem. Qual é o Instagram do Rodrigo? Opa, fala aí, Rodrigão. As redes sociais, Rodrigo. Toda a nossa hashtag está concentrada na palavra Miller Training. Lembrando que Miller é M-U-L-L-E-R Training. Então é @Miller Training ou hashtag Miller Training. Acho a gente fácil nas redes sociais. O próprio WhatsApp, a gente utiliza o telefone +1 312 721 6181. Então a gente utiliza esse número como número de WhatsApp. Podem mandar mensagens e perguntar as coisas e a gente tem o maior prazer de responder. Agradecer, Santana, o convite. Eu estou à disposição, obviamente, para tudo que for necessário. Temos assuntos palpitantes a falar. Eu acho que voltar no assunto do active shooter, do atirador ativo, é muito importante para que as pessoas possam... Uma vez é necessário que as autoridades de segurança pública façam algo com relação a isso, porque isso vai acontecer novamente. Infelizmente, é o tipo de situação que se repete na sociedade atual. E é isso, agradecer a todos os ouvintes aí e dizer que estamos à disposição a partir daqui, Orlando, Flórida, USA. Queridão, muito obrigado e vamos que vamos. Valeu, meu brother. Semana que vem tamo junto. Grande abraço. Olha só, esse aí foi o Rodrigo Miller conversando com a gente, o cara que deu a aula para o Gustavo Lima, a tão polêmica informação que foi trazida para vocês, de repente foi desmistificada, viu? De polêmica, de problema, de relação entre arma e aqueles alunos que infelizmente foram alvejados, a gente lamenta muito, não havia absolutamente qualquer conexão, e muito menos com outro item que quiseram colocar, que é o problema que acontece no Rio de Janeiro. Para você que não sabe, né? As armas, elas não chegam sozinhas no Rio de Janeiro, viu? E Dovão, o que a gente tem? Eu acho que a gente ainda pode falar bastante coisa aqui sobre esses outros eventos que a gente tem. Inclusive, essa semana. Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. Amanhã, né? Amanhã é o Dia Internacional da Mulher. E a gente vai falar aqui, no Questão de Segurança, já, sobre esse tema. Só que de uma maneira bem interessante, a gente vai passar aqui 7 ações importantes para uma infelicidade que as mulheres, infelizmente, enfrentam, que é a violência sexual. O que você, mulher, pode fazer, o que está a seu alcance para que você consiga se defender desse tipo de ato que, sinceramente, a gente não tem nem como dar um nome. É uma ação que a gente não tem nem como colocar aqui de uma maneira confortável. O que é que você ou vocês, mulheres, podem fazer para que estejam mais protegidas ou para que evitem, para que consigam ter aí uma distância dessas pessoas que promovem uma violência de um nível tão baixo, algo que a gente vai estar comentando já. Então são 7 ações importantíssimas que a gente vai estar compartilhando com você. Tá aí? Já tá na hora do intervalo? Já tá no nosso minuto? Como é que é? Vamos para um pequeno intervalo, a gente volta já. Então vamos lá, é isso aí. Vamos lá, obrigado, Edovan. Daqui a pouco a gente volta.
Vou reerguer o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Só pesadão, pesadão. Ainda erguendo os meus castelos, vozes e ecos, só assim não me perdi. Sonhos infinitos, vozes e gritos, pra chamar quem não consegue ouvir. Engenho novo pra Austrália, pronto pra batalha, cabeça erguida sempre pra seguir. Se tentarmos parar, não é bem assim, ficaremos mais bem fortes do que antes. Do sul ao norte, sonoros malotes, música da alma, abraçados e fortes. Game of Thrones, com a gente não pode. Minha ostentação é nosso som, Easy Falcão, som do bonde pesadão. Só pesadão, pesadão. Só pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão. Pesadão, pesadão. Se o deles é chique, não se pau a pique, que não mata o pique, fortalece a equipe. O som do repique, peço que amplifique. Toca da Rocinha, chega em Moçambique. Sabe as palavras da sua companhia, muito espaço, passo no seu caminho. Uma atitude, papo, rap, pesadão, dialeto, repique, como raio de giz, Isa, como imperatriz, amizades e ela, vamos deixar. Easy Falcão, som do bonde pesadão. Sou pesadão, pesadão. Sou pesadão, pesadão. Sou pesadão, pesadão. Sou pesadão, pesadão. Você está ouvindo o programa Questão de Segurança. Aqui a sua proteção vem em primeiro lugar. Agora você pode levar a Rádio Federal com você aonde for. Aplicativo exclusivo Rádio Federal para iOS, iPad, iPhone e Android. Agora você pode ouvir a Rádio Federal onde estiver e quando quiser. Baixe agora no Google Play ou na Apple Store. Curta a melhor web rádio de Brasília. Rádio Federal, do jeito que você curte. Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio Federal. Rádio é federal. E aí, a gente tá retornando com questão de segurança. Não podemos parar um segundo sequer. E olha só, o Questão de Segurança ele é um projeto um pouco mais amplo do que algumas pessoas, de repente, podem estar acostumadas. Ele vai estar aqui na Rádio Federal. O Questão de Segurança ele também vai estar aqui na revista Evoque. Essa revista é uma revista muito bacana, muito legal. Essa capa, ela tá com o Marcelo Serrado, né? Que é uma pessoa que tem uma relação muito legal com Brasília. Muita gente conhece ele pelos filmes, muita gente conhece o Marcelo Serrado pelas novelas. Então, essa aqui foi a última edição, né, da revista Evoque. A gente tem aqui também, na penúltima edição da Evoque, o nosso quase não conhecido
Roberto Justus. Nessa reportagem ele fala sobre ética, sucesso no mundo dos negócios e ele entra numa linha muito interessante. Ele fala, olha, não é todo empresário que está envolvido em falcatrua, em lava-jato, né, e em outros tipos de problema por aí não. E ele comenta muito sobre isso aqui durante a reportagem. Então, nós vamos estar na Evoque, nós vamos estar também no site deles, né? A nossa coluna ela já entra com toda a força e, enfim, eu queria mandar também um abraço aqui bem gostoso para minha amiga Basília Rodrigues, que é a editora-chefe da Evoque, uma pessoa fantástica, uma pessoa de uma inteligência assim super e que tá dando um apoio muito legal pra gente nesse novo projeto. Então, o Questão de Segurança tá aqui na Rádio Federal, Questão de Segurança ele tá aqui na revista Evoque e aí daqui a pouco você vai estar com o Face, com o Instagram, com tudo junto pra gente poder comentar. A próxima capa da Evoque, a gente vai estar com a Isis Valverde. Isis Valverde, hein? Aquela moça... Ai, ai. Pense numa moça né, bonita. Elegante. Elegante. Uma moça elegante. Essa é a palavra. Isis Valverde, senão daqui a pouco minha esposa quebra minhas pernas quando eu chegar em casa. Tem também, o Coronel, tem também o canal no YouTube, né? Verdade. Bem lembrado, Dovan. Questão de Segurança com o canal no YouTube. A gente vai botar um pouquinho do que tá aqui. A gente vai colocar também, como eu falei ainda há pouco, uma reportagem, uma gravação exclusiva lá nos Estados Unidos com o Rodrigo Miller falando pra você que é profissional de segurança. A gente vai falar sobre arma, vamos falar sobre munição, vamos falar sobre treinamento. Essa é só uma delas, tá? Nós temos mais algumas coisas legais para poder mostrar para você no Questão de Segurança. Mas agora a gente vai ter que falar delas. Comecei falando da Isis Valverde e aí é a nossa homenagem para as mulheres. As mulheres. Uma homenagem para as mulheres. E nessa homenagem, você sabe o que a gente tem? A gente tem informações, a gente tem ações muito interessantes para um problema que é enfrentado por mulheres que não são só daqui não, viu? A gente ouviu dizer aí essa coisa de não, porque o estupro subiu, estupro isso, estupro aquilo outro, né? Algumas redes, alguns canais de TV, alguns sites de internet colocaram informações que não são as mais corretas sobre isso. Brasília ainda é uma cidade segura e no que depender da gente, vai se tornar mais segura ainda. O trabalho que é feito aqui é um trabalho diferenciado em relação a diversos outros pontos do nosso país. Isso eu posso garantir para você e garantir de cadeira, viu? Até pouco tempo a gente estava por ali sentado colaborando com isso e é diferente. Agora, a gente não pode garantir tudo. A segurança, ela é algo que precisa ser tratado de uma maneira muito maior. E quando a gente fala de mulheres, a gente se obriga a falar de todos os eventos que envolvem as condições de proteção dessas pessoas tão queridas para nós. E temos que falar também de coisas que não são tão boas. E o presente do Questão de Segurança para vocês, mulheres, na inauguração, é exatamente falar o que vocês podem fazer para que evitem o que a gente mais abomina, o que a gente mais tem, assim, até um certo nojo de falar, que são as violências sexuais contra mulheres. E aí, Dovan, eu queria compartilhar um pouquinho do que vai estar, né, no site da revista Evoque. Por favor. O que vai estar na revista Evoque falando sobre esse tema. Em idos aí dos anos 90, aí a gente está falando de 95 mais ou menos, né? Nós participamos de um evento que foi de alguma maneira compartilhado conosco, que foi um evento muito impactante. A gente está falando de quê? De uma situação que foi comunicada via rádio pelos policiais militares que estavam trabalhando, procurando uma policial feminina que pudesse trabalhar, que pudesse dar um apoio em uma situação que eles estavam enfrentando, e de repente se perguntou se era uma abordagem policial, se perguntou se era alguma informação, né, que precisasse dos detalhes de uma pessoa, de uma policial do sexo feminino, quando ao final a gente descobre que tinha sido o pior dos casos. Eles estavam com uma mulher, uma moça jovem, que vinha de uma balada, que ela estava vindo de um encontro,
E aí, gente, eu queria compartilhar com vocês que foi, sim, algo muito devastador para todos nós. Uma situação de estupro. Ela estava com a roupa bem rasgada, ela estava machucada. E tudo começou, sabe com o quê, Idovan? Conte. Um encontro. Ela Tudo marcou o encontro. começou com um encontro marcado, alguma coisa não funcionou, algo não deu certo e aquilo se desdobrou em uma das piores violências que uma mulher pode sofrer, que é a violação da sua intimidade. Gente, vocês não têm noção de como isso afeta as pessoas. O que nós tomamos conhecimento posteriormente foi que no momento, e essa pessoa foi presa, tá? O agressor foi preso. Preso. O agressor foi preso. Agora, eu queria que vocês entendessem o seguinte. No momento em que essa moça foi fazer o reconhecimento para saber se era ou não aquele o agressor, aconteceu algo assim terrível, que demonstra o que a gente está falando. Um pouquinho do que a gente está falando. Porque às vezes é uma cicatriz que a gente não consegue, né, esconder nunca mais, né? O que acontece? Essa moça, ela teve praticamente um colapso nervoso. Né? Ela molhou as próprias roupas de tanto medo que ela teve, de tão forte que foi a sensação de presenciar aquela pessoa que tinha cometido a violência sexual contra ela, né, e saber que era aquele o agressor. Ela não precisou, Idovan, emitir uma palavra sequer, mas o tipo de violência, em alguns momentos a gente não tem como descrever. Agora, essa coisa do encontro é algo que está muito comum hoje. Naquela época não tinha aplicativo, né, Idovan? Não tinha, né? Naquela época você não tinha o match do Tinder. Hoje é bem mais fácil, né? Naquela época você não tinha as redes sociais que tanto tratam, que tanto falam, que tanta facilidade dão para esse tipo de coisa. Hoje tem. Hoje a coisa fica muito mais complicada, hoje a coisa ela se torna muito mais difícil para quem se envolve sem saber onde está e sem saber, né, para onde de repente pode até ser levado. E essas são algumas das situações que a gente vai comentar. São o princípio, são o começo do que a gente vai te dizer agora, das ações que podem ser tomadas para que você evite, para que você tenha condições de, é claro, por vontade própria, né, conseguir realmente evitar que esse tipo de violência sexual te atinja. Você quer saber, Idovan? Vamos botar, tem alguma música aí pra gente colocar? Vamos dar aqui um suspensezinho pra quem vai saber o que pode ser feito. Tem aí, tá no ponto? Tem, dá pra qual delas você quer? Vamos colocar aqui, vamos ver. Deixa eu ver o que a gente já tinha compartilhado. Tá aqui. Vamos lá. Acho que a gente podia colocar, né, de novo a Isa, né? Porque a gente vai falar forte, a gente vai bater pesado. Coloca a Isa aí de novo, que você tinha colocado no intervalo. Vou botar nessa versão remixada. Duvido 3 vezes. 30 segundinhos, bota aí. Cadê? Chique. Vocês conheceram essa versão? Acho que não, hein? Olha aí. Deixa eu começar aí, pancadão. Vai ver. Rever o meu castelo, ferro e martelo, reconquistar o que eu perdi. Eu sei que vão tentar me destruir, mas vou me reconstruir, voltar mais forte que antes. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, voltar mais forte que antes, é isso aí. Chico, bom, já pode ir reduzindo. Olha lá. Cara, muito bom, é isso. Voltar mais forte que antes. A gente sabe que, como eu disse, as cicatrizes, elas às vezes nunca se fecham, mas temos que dar a volta por cima, a vida não para. E as ações quais são? Já são quase 30 anos como profissional de segurança, segurança pública, segurança privada, só que a gente tem às vezes que se reinventar, né, Idovan? Com certeza. E um ponto, número 1, tá? Pode anotar aí, número 1, uma coisa que você não pode esquecer, você que é mulher não pode esquecer. Essas dicas, essas 7 dicas. A primeira delas, não confie na sorte. Confie no triângulo. Você sabe o que é esse confiar no triângulo, Idovan, ou não? Triângulo, Leonardo? Triângulo, é isso aí. Não faço ideia. Vamos confiar no triângulo. Larga a sorte de lado, aprenda o que é o triângulo do crime.
Triângulo do crime. O triângulo do crime é uma teoria que o mundo inteiro conhece. E o triângulo do crime, ele funciona de que forma? Existem 3 coisas que normalmente são necessárias para que o crime aconteça. A primeira delas, você tem que dar oportunidade. A segunda, você tem que ter o agressor. E a terceira, você tem que ter um ambiente favorável para que esse crime aconteça. Então, o agressor, o bandido, o criminoso, ele tem que existir, tem que ter alguém com um desvio de conduta. Agora, essa pessoa ela só vai conseguir ter resultado se o espaço onde ele está for um espaço favorável. Se estiver escuro, se uma oportunidade, se uma chance, se uma situação dele se esconder puder ser dada. Então é por isso que o Estado, governo, polícias, né, administrações, prefeituras, tudo isso junto deve trazer sim, né, para nós cidadãos, um ambiente que desfavoreça, que tire um pouco da energia desse agressor. E o mais importante, Dovan, a oportunidade. E a oportunidade quem dá, às vezes, é a própria pessoa. Não se cuidando no que se refere ao que está à sua volta. Então essa é a primeira dica. Preste atenção no que está à sua volta. Lembre-se que o triângulo do crime, ele tem o criminoso? Tem um ambiente favorável para o criminoso. Sim, tem um ambiente favorável, mas muito depende de você. E dependendo de você, o mais interessante é que você esteja ligada em se prevenir, esteja ligada na sua própria prevenção. Então, número 1, não dê a oportunidade. A oportunidade, ela vem pela falta de prevenção, pela falta de cuidados. Então, isso é fundamental, isso é muito importante. Número 2, para você que está vendo a gente, para o Idovan que está aqui nos apoiando, para as mulheres, o nosso presente, ele vem no seguinte: você vai ter encontro? Tá, tudo bem, tá tranquilo, lindo. É bom, né? Bom ter maravilhoso, né? Eu não vou nunca mais ter encontro? Claro que não, besteira. Compartilha com alguém da sua confiança. Para onde você vai, de repente até com quem. E eu não estou dizendo aqui para você sair dizendo para todo mundo, para você sair ali, né, aos 4 cantos divulgando. Não, não é isso. Alguém precisa saber. Por quê? Porque essa pessoa, caso aconteça algo com você, caso você não retorne no horário que estava combinado, caso no outro dia você não esteja na faculdade, você não apareça no serviço, caso ela precise realmente ter ali um norte, um ponto de partida, isso começa com a sua própria informação. Diz para alguém: olha, eu tô indo para ali, um cara super legal, bacana, que eu conheci, amiga, tal, não sei o quê. Mas fale, compartilhe. Isso pode te apoiar demais. Reter essa informação pode ser um grande problema. Boa. E aí, repetimos, né? Eu não tô aqui dizendo para todos saírem aí cantando aos 4 ventos. Não, não é isso. A ideia não é fazer dessa forma. A ideia é só compartilhar para que se perceba, caso surja algum problema, que, né, onde que eu posso encontrar, onde é que eu posso começar a minha busca, a minha procura. Número 3, vamos pro número 3, Idovan. 3. Sua bebida. Chegou lá, encontrou, tá legal, um lugar super bacana, né? Sua bebida, ela é sua responsabilidade, tá bom? Ambiente agradável, pessoa com uma boa companhia, lindo, né? Mas a sua bebida, ela é a sua responsabilidade. E eu vou te dizer por quê. Tem muita gente que vai ali, né? Encontra com um crushzinho, tá tranquilo, mas, esquece do copinho, né? Com a margarita, com cozumel, fica aquele copo ali largado e assim... o Boa Noite Cinderela, que é um dos golpes mais comuns quando você deseja levar alguém para cometer algum tipo de violência sexual. E aqui, gente, eu tô falando de dados reais, de informações reais, tá? O Boa Noite Cinderela, ele precisa, Idovan, de 2 coisas. Ele precisa, número 1, do descuido com o copo. E número 2, ele precisa da falta de atenção de quem tá junto ali. Olha que maravilha, né? Então, se você tiver esses 2 itens, né? O descuido com o copo, que vem de quê? Do excesso de confiança, tá? Você confia demais e aí já deixa de lado, já não presta mais atenção. Então, o excesso de confiança e logo depois um comprimidinho, eles são suficientes para o Boa Noite Cinderela funcionar. Então, número 3... o copo é seu, a responsabilidade é sua. Boa Noite Cinderela, nunca mais, se você simplesmente, né, não tiver aí uma confiança excessiva, às vezes em quem você não conhece. Só esse cuidado já vai arrebentar. Como eu disse, a gente quebra tudo e você não se envolve, né, no que não deseja e no que a gente sabe que não deve. Depois, número 4,
Número 4, Idovan. Número 4. Número 4, a gente ia falar de redes sociais. Deixa eu ver. A gente ia falar de redes sociais, a gente tinha dito, né, que hoje, né, muita coisa surge, acontece ali nas redes sociais, e você pode utilizar isso a seu favor, sim. Número 4 é pesquisar não ofende. Ah, sim. Pesquisar não ofende, dá uma olhadinha, né? Veja se não tem nada por ali no Face, né, de estranho. Vê se não tem nada meio esquisito no Insta. De repente, não, eu sou uma pessoa extremamente recatada, eu não tenho Insta, eu não tenho Face, tá, beleza, não tem Insta, não tem Face, mas tem o Tinder para poder marcar encontro com você. Que história é essa? Sacanagem, né? Que história é essa? Né? Então, de repente, a pessoa vira uma anônima. De repente, a pessoa não tem absolutamente nada para compartilhar contigo da vida dela, ou você não encontra nada. Então, vamos devagarzinho, dá uma olhadinha. Aqui você não vai virar, de repente, ali uma fofoqueira. Não é isso. Né? Mas, né, um pouquinho de cuidado nas redes sociais é algo que, normalmente, também evita que muita coisa ruim possa acontecer. Próximo ponto, número 5... Número 5, Idovan, número 5, vamos lá. Número 5, rede social, deixa eu ver, não sei, o que é? A gente continua na tecnologia, né? Vamos utilizar um acompanhamento virtual gratuito. Sabe como é que é isso? Check-in? Não. Mais ou menos, olha só. Todas as vezes que você estiver indo para algum ponto, não custa nada, principalmente se for uma companhia que você de repente não conheça, compartilhar também com pessoas da sua confiança, né? Sim. Esse itinerário. Compartilha esse itinerário. Como é que você pode fazer isso? Como? Tem 2 aplicativos. Tem um aplicativo que todo mundo tem, que é o WhatsApp. Isso daí já é normal. O WhatsApp, você chega lá, houve uma modificação recente nele. E aí você, né, minha amiga, que vai para aquele encontro, que já informou, tô indo para tal lugar, tal de novo, com um cara super legal, super gente boa. Abre seu WhatsApp, na hora que estiver saindo, coloca lá localização e você dá o compartilhamento da tua localização. Antigamente o WhatsApp, ele só tinha aquele compartilhamento do seu ponto atual. Hoje não. Um pouquinho mais para cima você vai ver que o WhatsApp, ele permite que você, por 15 minutos, por 1 hora ou por 8 horas, determine os locais onde você está, e ele te acompanha mesmo. Ele faz itinerários. Se você tiver, por exemplo, dentro de um Uber, né, dentro de um 99, dentro de algum, ele vai indicando. Se você tiver dito que foi para algum lugar e de repente aquele compartilhamento que você fez está indicando que você está indo para um lugar completamente diferente, olha só, você já tem alguém que tem essa informação, tanto na ida como na volta, tá? Tanto na ida como na volta. Então você não precisa fazer isso só na ida não. Na volta também dá para fazer. Então, o compartilhamento virtual de onde você está indo. Compartilhamento gratuito. E tem uma série de outros programas que fazem exatamente a mesma coisa. Que fazem, né, realizam a mesma ação. E você, pelo menos preventivamente, tem uma proteção de alguém entender aonde você está. Vamos lá. A gente tem também o número 6. Ser pesquisada ofende? Então a gente falou antes, o pesquisar não ofende, né? Agora a gente está falando o seguinte: ser pesquisada ofende? Bom, aí depende de você. E quando a gente fala da ofensa, a gente está dizendo o seguinte: o quanto de você está sendo compartilhado nas suas redes sociais. Olha, imagina. O quanto de você está sendo compartilhado. Que você dispõe aí para todo mundo saber, né? Para todo mundo saber. E o para todo mundo saber, às vezes é um pouco complicado, porque você esquece, por exemplo, de desabilitar aquele espacinho ali que tem na sua rede social, e a gente fala principalmente do Face e do Instagram, né, que permite que quem você não deseja entre, né, nos seus contatos. Perceba, né, aonde você está indo, faça, né, uma avaliação, né, da sua vida, quem são seus parentes, quais são os locais para onde você vai, onde você anda. Então, né, vamos tomar um pouquinho de cuidado, porque diversos golpes, e não só golpes que vão levar a uma violência sexual, mas diversos outros se iniciam ali, com o volume de coisas, com a quantidade de coisas que de repente você nem precisava, né, e que você compartilha nas suas redes sociais. Um outro item é você esquecer de desabilitar aquele pontinho onde as pessoas simplesmente entram na sua rede sem que você tome conhecimento. E aí a gente vai
pro último, que é o SDS, né? O SDS todo mundo vai dizer que é o seguinte, Idovan, só Deus sabe. mas não é por aí não, gente, não é por aí não. O SDS que a gente está falando, a gente está falando da solidariedade de segurança. O que é a solidariedade de segurança? É você, ao momento em que está presenciando alguém passando por uma situação delicada, uma pessoa, uma moça que de repente está sendo arrastada de algum lugar, né, por pessoas que claramente não são, né, aquelas que normalmente a levariam. Você percebe, a mulher ainda tem outra coisa, a mulher ainda tem o sexto sentido, né? Ela consegue visualizar isso, ela consegue perceber que tem algo estranho. Quando você vê que alguém, de repente, pode ter colocado, como falamos ainda há pouco, um comprimidinho, alguma coisa na bebida de uma outra pessoa. Quando você vê que alguém está sendo colocado dentro de um veículo contra a sua vontade, está sendo levada, e aí isso tudo pode ser, eu vou te dizer aqui, isso tudo pode ser compartilhado, gente, pelo 190 e pelo 197. Quando a gente fala do 190, a gente está falando, né, de você contactar a Polícia Militar, dando alguns detalhes, algumas informações. O detalhe acerca daquilo que você está presenciando, daquilo que você viu, daquela parte estranha, né, que começou a demonstrar que poderia ser o princípio de uma violência sexual, né? O 190 está ali, algo mais preventivo. Quando a gente fala do 197, aquilo já ocorreu. É o disque denúncia da Polícia Civil. Aquilo já aconteceu. Você já viu a pessoa sendo colocada, como eu disse, no carro contra a sua vontade, de repente uma agressão que foi feita, e uma grande diferença nesse 7º item. Eu não estou falando de você se envolver. Eu não estou falando de você ir lá e interferir. Por quê? Porque de repente você se coloca numa condição de vulnerabilidade. Mas eu estou falando de quê? Eu estou falando de você coletar informações, pegar alguns dados, roupa, característica física, né? De repente até uma placa do carro, se isso for possível, e compartilhar essas informações com os profissionais de segurança pública. De repente você tem também, dentro do próprio estabelecimento, o quê? Você tem ali alguém que é o segurança. Então esse segurança, o gestor ali de segurança daquele estabelecimento, ele também não quer, né, que o seu local seja visto como um local ruim. Então ele também pode ser contactado de forma discreta, de forma tranquila, né? Se puder, pega ali a canetinha do garçom, escreve um bilhetinho e entrega, e isso tudo vai fazer com que você tenha, sim, naquele momento, ajudado alguém. Tenha praticado a solidariedade de segurança. Então essas são as 7 dicas que a gente dá de presente para vocês, mulheres, na comemoração amanhã do seu dia, na comemoração amanhã de um dia que é extremamente importante para todas as nossas queridíssimas, as nossas amadas mulheres, irmãs, esposas, filhas, primas, enfim. Todas vocês merecem o nosso melhor. E fica aí o presente do Questão de Segurança. O primeiro Questão de Segurança hoje, 7 de março de 2018, né? Iniciando, te presenteando, mulher maravilhosa nas nossas vidas. E Dovanhê, o tempo acabou? Estamos encerrando, Coronel, infelizmente. Vamos lá. Mas hoje foi chique, hoje foi muito legal. Rodrigo Miller, Dia Internacional da Mulher. Tivemos aí a Isa, cara, bota a Isa aí de novo. Inclusive, né, é uma pessoa também muito elegante, viu, Idovan? Muito elegante. Uma mulher que a gente pode caracterizar como um dos grandes booms da música aí nos anos de 2017 e 2018. Galera, obrigado. Foi super legal estar aqui com vocês e a gente volta na semana que vem com o Questão de Segurança, com muito mais informação para você. Aqui você encontra as soluções que você não vai encontrar em nenhum outro lugar. Beijão, grande abraço. Quando a maldade aqui passou e a tristeza fez abrigo, luz lá do céu me visitou e fez morada em mim. Quando o medo se apossou, trazendo guerra sem sentido, a esperança que ficou segue vibrando e me fez lutar para vencer, me levantar e assim crescer. Punhos cerrados, olhos fechados, eu levanto a mão pro alto e grito: vem comigo que é do bonde pesadão. Você foi nosso convidado no Questão de Segurança.
Aqui a sua proteção vem em primeiro